Então, compreendido este desejo pela segurança total, agora a gente vem com a estratégia do controle dos pensamentos. Ok? Agora a gente vem com essa estratégia do controle dos pensamentos. Tranquilo até aí? Posso ir em frente? Meu café tá até gelado agora. Café, café, café. Meu café aqui, meu café ficou frio já. Um cafezinho. Ficou frio, beleza? Então vamos em frente. Então agora, tá bom? Agora que você já compreendeu, eu quero que você aplique isso, tá bom? É importante você aplicar isso. Bom, qual é o meu desejo de segurança? Em qual área eu aplico isso? Qual é a minha aspiração? Tá bom? Qual é a minha inspiração? Certo? E aí você tenta mapear isso daí e entender que você jamais vai alcançar. Então, aquilo que você deseja na sua premissa é falso. Na sua premissa é falso. Controle de pensamentos. E aqui eu utilizo o mestre Eckhart Tolle, que ele diz o seguinte: você simplesmente não usa a mente. É ela quem usa você. Eis aí o delírio. Essa é a doença. O instrumento se apossou de você, certo? Então você não usa a mente, é a mente que te usa. E aí, para a gente compreender isso, o que que acontece? Para a gente compreender isso, o que que acontece, certo? Eu tenho que trazer aqui uma visão de homem, tá bom? Uma antropologia mais profunda para você compreender algumas coisas, tá bom? Não vou me aprofundar nisso daqui, vou pincelar isso daqui, mas é para você compreender como é que o homem funciona. Isso daqui que eu vou te falar, qualquer literatura filosófica, psicológica séria vai trazer, certo? Vai trazer esta visão de homem, tá bom? Qualquer literatura séria de psicologia ou de filosofia vai trazer essa percepção, ok? Que é o homem. O homem é biológico, psicológico, sociológico e espiritual, tá bom? E aqui, guarde esse espiritual aí, que eu vou explicar o que é isto. Espiritual, tira da tua cabeça, não é algo religioso. Espiritualidade não é religiosidade, tá bom? Espiritual não é a alma penada que te aparece, não é anjo, não é demônio, tá bom? Então, na tradição filosófica, espiritual, o espírito, nosso segundo tracinho aí, é o quê? É vida em organização superior. Então, é princípio organizador de vida, tá bom? Então, espírito na tradição filosófica significa isso. Princípio organizador de vida. Eu já vou te falar o que é esse organizador aí. Vida em organização superior. Tá bom? Então, quando a gente fala de espírito em filosofia, em algumas psicologias, a gente está falando desta dimensão, que é, na verdade, a dimensão superior do homem. É a dimensão última do homem. É a dimensão, na verdade, que caracteriza o homem. Ok? O animal, ele tem o que é biológico, ele tem o que é psicológico, ele tem o que é sociológico. Certo? Mas ele não tem esta autoconsciência que é o espiritual, esta dimensão de liberdade. Então, nosso terceiro ponto aí, o homem, ele pode facultar-se a tudo que for factual. Certo? Então, o homem, ele pode optar, facultar-se, tá bom? Ele pode escolher, ele tem essa dimensão de liberdade, ele tem essa dimensão de escolha a tudo aquilo que for fato, que for dado, ok? Então, o homem sempre terá esta possibilidade de se contrapor, de se posicionar. Você já ouviu falando essa palavra aqui, tá bom? O homem, ele sempre vai ter essa possibilidade. Então, há liberdade no homem. Há liberdade no homem. Essa dimensão de liberdade é a dimensão espiritual. Então, olha só, o espiritual no homem designa aquela dimensão de lucidez que pode confrontar-se com toda a gama de condicionamentos, inclusive os psíquicos, ou seja, os pensamentos. Então, você aí
tá bom? Você que me ouve agora, né? Fala que eu te escuto, você que me ouve agora. Você tem esta dimensão espiritual em você, porque isto é ontológico, isso faz parte de você, tá bom? Isso é, você é isto, você é espírito, tá bom? Não no sentido religioso, esquece o negócio de religião agora, tá bom? Você é espírito, você tem esta dimensão de liberdade, você tem esta dimensão de lucidez, que pode, aqui é o bizu da coisa, que pode confrontar-se com toda a gama de condicionamentos, inclusive os condicionamentos psíquicos, inclusive aos pensamentos. Então você tem uma dimensão mais alta, a gente já vai falar disso, que pode contrapor a estes pensamentos que aparecem aí. Então você compreendendo isso, tá bom? Isso daqui é a base, tá? Para você entender, tá? Que você tem este recurso em você. Todo homem tem essa dimensão espiritual, tá bom? Todo homem tem a dimensão espiritual. Todo homem tem a dimensão de liberdade. Todo homem tem a autoconsciência, ok? O animal é o seu instinto. Então, o animal, ele não foge, ele não consegue fugir do seu instinto. Otto, meu cachorrinho me ama. Não, ele não te ama não, senhor, não te ilude. Nem te ilude. Otto, tu quebrou. Quebrou meu amor pelo doguinho. Não, tu pode amar o doguinho, certo? Mas o teu cachorro é instintivo. Ele é instinto. A reação dele é a reação de qualquer cachorro. Compreende? Não é porque ele te ama que ele abana o rabo. Não. Não é por causa disso. Eu amo o meu dono, eu amo a minha dona, eu vou abanar meu rabo. Não. Isto é uma reação instintiva. Só lamento agora, de repente, quebrar tua relação aí com o teu animal, tá bom? Mas nem te ilude, certo? Nem te ilude, tá bom? Então, o cachorro cachorreia, o gato gateia, o sapo sapeia, certo? Então, o animal, ele é preso ao seu instinto. Ele não tem uma opção de liberdade. Ele não consegue contrapor os seus instintos. Não vai conseguir. Outro dia eu vi um meme, né? Essa semana ainda. Não adianta nada. Não sei se foi a abelha, acho que foi. Não adianta nada a abelha falar para uma mosca que na flor tem o mel, porque a mosca sempre vai preferir o lixo. Aí a galera olha aquilo ali e diz assim, nossa, ai, que reflexão linda, ai, que coisa profunda. Certo? Mas é o óbvio, né? Devia botar um memezinho lá do velhinho do poço, óbvio, né? Por quê? Porque a mosca mosqueia e a abelha abelheia, certo? A mosca, ela vai procurar o lixo. É extinto. Acabou. Não tem possibilidade de se contrapor a isso. Tá bom? O animal é o seu instinto. A instintividade do homem sempre está incluída em sua espiritualidade. Tá bom? A instintividade do homem sempre está incluída em sua espiritualidade. Certo? Então, a espiritualidade vai subjugar a instintividade. Ok? Compreenda isso. Então, agora eu estou com fome. Certo? Se eu fosse um animal, eu ia sair daqui e ia procurar comida. Porque o meu instinto está me dizendo que eu estou com fome. A minha necessidade orgânica está me dizendo que eu estou com fome. Então eu sairia daqui, ia deixar vocês no vácuo e falar assim, galera, tchau, tchau, eu vou comer. Eu estou com fome. Mas a minha dimensão espiritual, a minha espiritualidade subjuga o meu instinto. Eu estou com fome, mas eu falo, opa, peraí, deixa eu valorar isso daqui. Deixa eu botar valores na minha fome, tá? E naquilo que faz sentido, no meu compromisso com as outras pessoas. Não, eu vou continuar dando aula. Depois que eu acabar a aula, eu vou lá e vou comer.
Certo? Beleza? Então, a instintividade do homem sempre será, sempre está incluída em sua espiritualidade. Ok? Por isso, não acredite numa pessoa que diz assim, eu sou governado pelos meus impulsos, pelos meus instintos. Ou a pessoa está muito sobrecarregada, mas mesmo assim não tem nem justificativa, tá bom? Certo? Ou a pessoa ela se deixou levar por isso. É uma escolha se deixar levar pelo instinto, pelo impulso. Tá bom? Então você não é a sua mente. Você não é os seus pensamentos. Você é esta dimensão espiritual. Você é essa dimensão de pessoa. A tua manifestação como ser humano, última, mais pura, está justamente nessa dimensão de liberdade, nessa dimensão de escolha. Então, olha só, você não é só a mente. Você se identifica com a tua mente. É criada, portanto, uma tela opaca de preconceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Tá? Então, à medida em que você vai se identificando com as tuas crenças, tá bom? Que você vai se identificando, ou seja, que você vai se deixando guiar, certo? Que você vai se deixando levar pelos teus preconceitos, pelas tuas crenças, pelos rótulos, pelas imagens, por julgamentos, por traumas. Isto bloqueia as relações verdadeiras, tá bom? Vai bloquear as relações verdadeiras. E vai bloquear a tua possibilidade de agir como pessoa nos encontros, nas relações com as outras pessoas e principalmente com você mesmo, que esse aqui é o objetivo. Ver como é que você está se relacionando com você, com os teus pensamentos. Você pode estar tão identificado com tua mente que nem percebe que é o escravo da tua mente. Então, os teus pensamentos vêm, a tua mente começa a trabalhar, teu desejo de segurança, você começa a alimentar aquilo ali, tá bom? E a tua mente te diz o seguinte, tu não pode sair na porta que tu vai morrer. Aí tu olha assim, bicho, aqui na porta não tem nada. Como é que eu vou morrer nesse negócio bem aqui, só? Mas tu acredita naquilo. E tu não sai, tu fica em casa. Hashtag fica em casa. Fica em casa. O exemplo é absurdo. Ou não. Aplique aí ao que você deixa de fazer. Ao que você acredita que a tua mente te diz e que você não avalia. Então, olha só. A libertação, tá bom? Então aqui já é um exercício. A libertação começa quando você percebe que não é esta entidade, ou seja, a mente que te domina. Ou seja, você não é a tua mente. Então são coisas separadas, são coisas distintas. Você não é este condicionamento psicológico, tá bom? Você é aqui, ó, a dimensão espiritual. Então você não é esse condicionamento psicológico, você não é a tua mente, tá bom? Então quando você consegue ter essa separação, quando você consegue perceber isso, isso vai te permitir observar a tua mente, observar os teus pensamentos. Então, aqui a gente começa a tratativa, tá? Desde o teu desejo de segurança total, desde pensamentos obsessivos compulsivos, tá bom? Desde uma fuga do mundo e um aprisionamento nos pensamentos, tá bom? Até o entendimento de que você tem uma dimensão espiritual, uma dimensão última de liberdade e que esta dimensão está acima da tua mente. Está acima dos teus pensamentos. Ok? Então, olha só como a gente vai traçando o raciocínio. No momento que você começa a observar que a mente que te deseja controlar, no momento que você começa a observar, perdão, quando você começa a observar a tua mente, certo? Neste momento você atinge um nível de consciência mais elevado. Tá bom? Então, na hora que tu compreende, cara,
Os meus pensamentos não sou eu. Tá bom? Os meus pensamentos não podem me governar. Certo? Os meus medos, tá bom? Os meus medos não podem me escravizar. Por quê? Porque eu não sou eles. Eu não os sou. Eu sou quem? Eu sou outra coisa que não eles. Eu sou essa dimensão de espiritualidade. Sou essa dimensão mais elevada. Então, quando você começa a compreender isso, isto gera um distanciamento. Ok? Isto vai gerar um distanciamento. E o distanciamento faz com que você comece a observar isso de longe. Isto de longe. Então, olha só o processo. Certo? O processo. Então, todos nós vamos escutar uma voz dentro da cabeça. Não é verdade? Todos nós. Eu falo sozinho, possivelmente tu fala sozinho. Tu escuta os teus pensamentos, eu escuto os meus pensamentos. Tá bom? Esses pensamentos, essa voz, tá? Comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta. Então tem todo um mundo feito dentro desses pensamentos. Esses pensamentos constroem um mundo, tá bom? Esses pensamentos constroem um mundo. Aqui que eu quero que você entenda. Mas este mundo, tá bom? Este mundo não diz ou não deveria dizer quem você é. Não poderia te definir a priori, tá bom? Não pode definir a priori. Lembrei agora de um filme chamado A Origem, certo? Filme, não sei se tu já assistiu a esse filme. Lá na Origem tem uma personagemzinha chamada Arquiteta, né? E lá a Arquiteta, ela cria assim mundos, né? A ideia do filme lá é que eles invadem os sonhos para roubar informações, né? Então a personagem Arquiteta, ela Ellen Page, eu acho que faz lá o personagem, eu acho, não sei. Aí ela constrói mundos assim, né? Então os nossos pensamentos constroem mundos. E esses mundos assim nos assustam muitas vezes. E essa voz, esses pensamentos não precisam ser relevantes para a situação do momento, para a situação presente. E a maioria das vezes não é. Tá bom? Tá aqui de boa, tá assistindo Faustão, sei lá, tá assistindo Faustão no domingo, e a tua mente, esta voz começa a pensar, começa a reviver o passado. Ou começa a ensaiar futuro. Não é verdade? É assim. Tu tá fazendo uma atividade, tá tentando se concentrar em uma atividade, daqui a pouco tu tá revivendo. Ou tu tá ensaiando o futuro. Esse ensaio futuro é sempre um ensaio trágico, como diz o senhor Omar, né? O senhor Omar, ele diz assim, trágico, né? O ensaio futuro, tu nunca vai pensar que vai dar certo, tu só pensa que vai dar errado. Então você pode estar vivendo com um torturador em sua cabeça, que te ataca e pune sem parar, drenando a tua energia vital. Tá? Então, estes pensamentos são como se fosse um torturador. Então, ele vai te torturando, ele vai te sufocando, né? Ele vai drenando a tua energia vital. Lembrei agora do meu filme favorito, chamado Coração Valente. Lá no final do filme, o William Wallace, ele é condenado à forca. E aí a galera vai esquartejar ele, né? Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, é tipo esse torturador ali, é tipo aquele algoz lá do Coração Valente. Então, amarra uma corda aqui, nos membros superiores e inferiores, e no pescoço do William Wallace, eles começam a esticar. Esticar, 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 esticar. E a ideia lá no filme, depois você assiste, esse é o meu filme favorito, a ideia lá no filme é que o William Wallace renegue a sua liberdade. Olha só como é forte.
tá? Lá a simbólica, né, ainda vou fazer uma aula sobre o coração valente, a simbólica da liberdade, tá? Então ele jamais, se ele renegasse a sua liberdade, ele viveria em segurança, tá bom? Ele viveria em segurança, mas a segurança o mataria. Eu vou disponibilizar o material, tá? No final eu vou falar mais sobre isso. Só que ele decide que ele não quer uma vida segura. Ele decide que ele quer uma vida livre. E a liberdade é um fator antropológico fundamental. Liberdade. Certo? Se você não é livre, você não vive. Então tu pode estar com um torturador na tua cabeça. Que te ataca, que te pune sem parar. Tu não presta, tu não vale o que o gato enterra, tu é pior do que merda. Na verdade? Tu é feio, tu é feia, tu é olhudo, tu é careca, tua perna é fina, pareces estéticas. Tu é inseguro. Tá bom, Amanda? Beleza. Eu vou jogar no grupo depois. Tá bom? Tu não vai conseguir. Tu não tem valor. Certo? Este torturador, tá bom? Este torturador tá aí dentro da tua cabeça. E muitas vezes tu se identifica com ele. E essa voz é o teu pior inimigo. É o teu pior inimigo. Não tem nada fora que seja mais forte do que o que está dentro. Tá bom? Não tem. A boa notícia é que você pode se libertar disso. Então, olha só. Comece, primeira coisa, certo? Comece a prestar atenção no que os teus pensamentos dizem. No que a voz diz. Principalmente, olha só esse besouro aqui, padrões repetitivos de pensamentos. Sei lá, quando tu tinha 14 anos, os teus pensamentos te diziam, tu é feia. Tu tá com 52 anos e os teus pensamentos te dizem, tu é feia. Padrões repetitivos. Começa a mapear, começa a identificar esse negócio bem aí. É o que a galerinha coach chama de crença, né? Quais são as tuas crenças e tal? Padrões repetitivos de pensamento. Aquela velha ladainha, como diz minha avó. Lá vem fulana, né? Lá vem fulana com aquela velha ladainha dela. Encheu o saco. Aquela velha trilha sonora que você escuta dentro da tua cabeça há anos. E não para prestar atenção nisso. Então começa a observar. O primeiro ponto. Você quer se libertar? Você quer controlar os teus pensamentos? Então começa a prestar atenção. Certo? Começa a prestar atenção. Começa a mapear. Cara, esse padrão bem aqui apareceu quando aconteceu isso. Esse padrão aqui apareceu quando aconteceu aquilo. Este padrão aqui apareceu quando aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Opa! Isso vai te dar um autoconhecimento maravilhoso e fantástico sobre como você funciona. Esteja lá presente como uma testemunha. É preciso ser imparcial ao ouvir. Tá bom? Não vai lá, né? A voz lá, você cá. Tá bom? Escuta, certo? Não julga, não acha que você é aquilo, ouve. O que que aquilo está te dizendo? Está te dizendo isso. Ah, beleza. Está te dizendo aquilo. Ah, beleza. Está te sinalizando aquilo outro. Ah, certo. Então você vai começando a mapear isso. E você vai se colocando como uma testemunha disso. Tá bom? Você vai se distanciando desses pensamentos. Certo? É como se você estivesse a priori olhando de pertinho. E depois você se afasta e você tem uma outra visão. Então começa a fazer este exercício. É o primeiro passo. A voz lá e você aqui. A consequência disso é a expansão da consciência. Tá bom?
Consequência disso é a expansão da consciência. Então, a tua consciência expande. Então, você cria mais espaço, a tua visão amplia. Ora, se você está muito perto de alguma coisa, o teu foco fica só naquela coisa. Não é verdade? Pô, vou botar a minha caneca bem aqui na minha frente. Eu vou apenas enxergá-la e eu vou ter dificuldade para enxergar o que está ao redor. Agora, à medida em que eu vou afastando a caneca, o foco dela vai diminuindo e eu consigo observar o que está ao redor. Eu consigo ver outras possibilidades. Então, com os pensamentos, com estes padrões repetitivos, é de igual modo. Tá bom? É de igual modo. Afaste-se. Comece a ouvir, se distancie. Quando você fizer isso, os pensamentos eles vão ficar menores. Por quê? Porque você vai olhar de mais distante e você vai começar a enxergar possibilidades. Exemplo, pensamento diz: desejo por segurança absoluta. Não saia na porta que você vai morrer. Eu vou olhar aquele pensamento, eu vou escutar esse pensamento. Não saia na porta porque eu vou morrer. Peraí. Eu tenho alguma condição clínica que se eu me levantar da minha cadeira, andar 3 metros, abrir a porta, vai fazer com que eu morra? Não. Se eu abrir a porta, eu olhar o corredor, eu vou morrer? Não. Então, aí você já consegue olhar possibilidades diferentes. Neste próprio exercício, você já se distanciou do pensamento. O pensamento de não abre a porta porque tu vai morrer já saiu, porque tu está pensando assim na tua condição clínica, tu está pensando em ir até a porta. E isso por si só já enfraquece o pensamento. Ok? Já enfraquece o pensamento. Tá bom? E aí você atinge a dimensão última do ser, que é a dimensão espiritual ou a dimensão de liberdade. Aí você faz o quê? Questionar os pensamentos. Isso. Aí você tem o que? A possibilidade de questionar. Quando você atinge esse estágio, a atenção fica dividida. Então, antes, o que era? Não vai até a porta que tu vai morrer. Agora será que eu tenho uma condição clínica? Será que se eu levantar? Será que se eu abrir? Será que isso? Será que isso? E a atenção, ela fica dividida. Certo? E aí abre a brecha para uma opção. Abre uma brecha facultativa, uma brecha de opção. Quando se só se tem um caminho, não tem opção. Agora, quando faz isso, várias opções aparecem. Várias opções. Ok? Tudo bem até aí? Depois que você conseguir se distanciar, depois que você conseguir identificar padrões repetitivos, depois que você conseguir olhar mais distante, conseguir expandir a consciência, conseguir abrir as possibilidades, aí vem, ó, um passo importante. O que você está sentindo? É a hora da mesa redonda. Então, imagina só uma mesa redonda, ok? Imagina você sentando com você mesmo. Isso daqui é um exercício prático, maravilhoso, e muita gente não faz. Né? Imagina você sentado numa mesa e você conversando com você mesmo. O que eu estou sentindo? Tá bom? O que eu estou sentindo? E a primeira coisa é acolher o que você está sentindo, em vez de negar. Isso é fundamental. Acolher o que você está sentindo. A gente é inserido numa cultura que culpabiliza sentimentos, correto? Então é muito comum eu entrar no consultório, eu receber pacientes no consultório, que me dizem que, cara, eu não queria vir aqui, ou eu tive muita resistência para vir até aqui, porque isso significaria aceitar que eu estou sentindo tal coisa. E aceitar que eu estou sentindo tal coisa é sinalizar que eu sou doido.
Primeira crença, né? Crença que vem logo. Mas não é nem um preconceito de ser doido, muitas vezes. É porque sentir alguma coisa é igual a ser fraco. E a nossa cultura culpabiliza pessoas fracas. Quem é que a gente exalta? Forte. Achando que o forte, e aqui é um erro crasso, achando que o forte não sofre, que o forte não sente. Eu vou ter meu casamento blindado. Né? Eu sou forte. Por quê? Porque eu tenho um casamento blindado. Eu vou ter minha vida blindada. Eu sou forte e não vou sentir nada nunca mais. Isso é sinal de fraqueza. Tem um versículo que o apóstolo Paulo diz que é maravilhoso. Ele diz assim: opa, quando eu sou fraco, é que sou forte. Essa, essa contradição é maravilhosa, porque ele diz assim: opa, quando eu acolho, quando eu aceito a minha fraqueza, é que eu me torno forte. Por quê? Porque a fraqueza faz parte de mim. E presta atenção nisso daqui agora, tá bom? Porque isso daqui é fundamental para o desenvolvimento humano. Para o desenvolvimento humano. Isso daqui, cara, olha só. Aceitar o que está sentindo significa tolerar as próprias ambiguidades afetivas. Uma pessoa madura consegue tolerar isso. Uma infantil nega contradições. Na fase do desenvolvimento psíquico, tá bom? Toda pessoa, certo? Passa por esse desenvolvimento psíquico. Isso a psicologia que diz. Uma criança tem dificuldade de lidar, certo? Tem dificuldade de lidar com ambivalências. Tem dificuldade de lidar com contradições. Toda criança é assim, porque ainda não tem repertório, ainda não tem vivência. Então, ou é bom ou é mal. Ou seja, toda criança tem uma cisão de objetos, que a gente chama. Certo? Toda criança cinde objeto. E por conta dessa cisão objetal, na hora que de repente aparecem elementos de ambivalências, há uma confusão. Então, uma criança não tem repertório. Tá? Ela vai, à medida que ela vai experimentando essas ambivalências, ela vai adquirindo repertório para entender a totalidade do ser. Ora, eu tenho ambivalências, certo? Eu tenho coisas boas e coisas ruins. Eu sinto coisas boas e sinto coisas negativas. Todo ser humano é ambivalente. Todo ser humano é ambivalente. Quem não consegue enxergar isso é criança, porque não tem ainda a vivência, não tem a compreensão do ser, porque ainda está se desenvolvendo. Por isso é quando você olha assim, uma pessoa dizendo, fulano é totalmente bom, ciclano é totalmente mal. Essa pessoa fica atento a esse tipo de ideia. Bom? Eu só reconheço características positivas em tal pessoa. Eu só conheço características negativas em tal pessoa. Um apaixonado, por exemplo. O apaixonado vai ter uma afetação tamanha ali que a pessoa ela vai ter uma afetividade infantil. Porque o apaixonado, ele olha e ele só enxerga pontos positivos. Ele cinde o objeto. Ele é afetado pelo objeto amado. De tal modo que ele cinde aquele objeto e ele só enxerga o que é positivo. Só vai enxergar o que é positivo. Tá bom? Então, olha só. Aceitar que você tem ambiguidades, que você tem ambivalências, faz parte desse processo. Então, aceite a ansiedade. Aceite este desejo de segurança. Aceite o medo de demonstrar fragilidade. Aceite que uma relação afetiva vai gerar insegurança. Aceite que você é inseguro. Aceite que você é tímido. Aceite que você explode. Tá bom? Aceite isso. A gente está falando aqui especificamente de controlar pensamentos,
de possíveis ansiedades, então aceite essas ansiedades. Aceite, a ansiedade vai fazer parte, então acolha isto. Acolha. É o primeiro passo, tá bom? Porque enquanto você negar, você não vai conseguir resolver nada. Certo? Aceite que você é pobre. Exatamente. Aceite que você é pobre. Tem gente que nega. Cara, eu não sou pobre, não. Lascado. Se você aceita que tu é pobre, aí você tem a possibilidade de transformação. Certo? Mas aqui, esta aceitação, tá bom? Esta aceitação, a aceitação, ela deve gerar transformação. E não estagnação. Às vezes as pessoas cobram empatia. Eu já escutei isso daqui outro dia. Uma live que eu estava assistindo, um outro psicólogo falando. Né? Tem que ter empatia, tem que ter empatia, tem que ter empatia. Aí eu fui lá e comentei, não, a empatia, ela deve gerar, né? A aceitação deve gerar transformação. Porque as pessoas que mais cobram empatia, muitas vezes, são aquelas mais feridas. São aquelas mais inseguras. E elas justificam um discurso de empatia para elas continuarem sendo vítimas. Tu tem que ter empatia comigo, porque eu sou assim. E não faz nada para transformar. E aí, essa aceitação do outro para com ela e dela para com ela mesma gera uma estagnação em vez de gerar transformação. Certo? Então, a aceitação nada mais é do que para transformar. A aceitação deve gerar transformação. Então, uma pessoa madura consegue tolerar estas ambiguidades, consegue tolerar isso. E aí, tendo este movimento de aceitação, de tolerar a ambivalência, de aceitar aquilo que está gerando sofrimento, tá bom? Aí tem um outro exercício que é duvidar, criticar e se posicionar. Então, a aceitação derruba uma crença rígida. Então, quando você aceita que você é fraco, quando você aceita que você está sofrendo uma ansiedade, quando você aceita que você está sensível, quando você aceita que você tem medo, isto derruba a tua defesa. Derruba uma crença rígida. E com isso, a possibilidade da dúvida. Bom, se eu derrubei agora, então tem a possibilidade de duvidar. Será que realmente eu não tenho valor? Será que realmente eu sou feio? Por que eu sou tímido? Critica. Será que realmente, será se eu sou feio mesmo? Aí faz o exercício. Duvida, critica. Esta crença, este medo, este desejo que te paralisa. Fazendo isso, tem-se a possibilidade, a reabertura da vida. Então, esta mesa redonda é fundamental, principalmente, olha só, se você está aqui, você sofre com ansiedade, você deseja controlar os pensamentos, você deseja aquietar a sua mente. Então, tire 5 minutos do teu dia. Faça uma mesa redonda com você. Converse sobre isso. Converse sobre isso. Outra coisa excelente, eu não botei aqui no material, mas faça um diário. Porque no diário você consegue descobrir o teu centro afetivo. Tá bom? O teu centro afetivo. Escreva um diário, mas não é um diário qualquer. É um diário, você passa o dia, no final do dia vai lá, escreve aquilo que mexeu contigo, aquilo que te impactou. E escreve por que impactou. Tom, mas alguma coisa aconteceu e eu esqueci no final do dia. Bom, você vai anotar o que ficou. Fazer uma associação livre psicanalítica aqui. Você só vai lembrar do que é importante. Escreve. Escreve. Mas isso daqui é prática. Se você não praticar isso daqui, não adianta nada. Passar aqui, sei lá, 2 horas de relógio comigo, já estou falando pra caramba. 1h45 aqui falando. Não adianta passar esse tempo aqui, investir esse tempo aqui, se tu não transformar isso em ação prática, se tu não responder no mundo
Na concretude da vida, não adianta nadinha.